Assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Papai amado, estamos aqui reunidos, papai. Pedimos que abençoe teu povo, proteja e guarde teu povo, dê saúde ao teu povo, que tu possas conduzir todas as coisas, cuida de cada um, não deixa nenhum desgarrar, nenhum sair do nosso meio, papai. Esses que são nossos, os que são nossos sejam mantidos em união, em amor, debaixo do teu cuidado, papai. Proteja e guarde cada irmão, prospera o trabalho dos irmãos, abençoa o projeto, papai, de reunirmos novamente na festa das cabanas do tabernáculo, aqui em Belo Horizonte. Sim, papai. Local onde tu escolheste. Ó, papai, gratidão por tudo. Gratidão, papai. Abençoa, fala conosco. Seja, papai, tua voz audível aos corações, não somente aos ouvidos, mas aos corações, para que cada irmão possa guardar a palavra de Yahweh e ali verdadeiramente ser bem-sucedido. Sim, porque se ouvires atentamente a voz de Yahweh, teu Yahweh, e fizer tudo conforme ele manda fazer, serás bem-aventurado na cidade e no campo, será bem-aventurado ali a árvore, o fruto vai dar fruto em abundância da sua vida, e tudo que você fizer vai ser próspero, o fruto do teu ventre, vai ser próspero o fruto do ventre dos teus animais. E assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yahweh, grato a Yahusha, grato a Yahweh, grato a Yahusha, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. gratidão, papai. Gratidão, 10:38. amados irmãos. Hoje, dia 1º de maio de 2022, nós contamos ali o tempo, né, irmãos? Contamos o tempo que vivemos. E ali, Daniel também contava o tempo que ele vivia, conforme a Escritura Sagrada. E ali ele fazia o quê? Ele via que estava ali chegando o tempo, né, irmãos? Da libertação, né, irmãos? Da libertação do cativeiro, né? Qual que é a passagem, irmão? Hebreus 10:38. Hebreus 10:38. Vamos abrir? Hebreus 10:38. 2096. Hebreus 10:38. Pela 36. Vamos começar pelo 36. Hebreus 10:36. Olha aqui que fala para Filadélfia, presta atenção. De fato, é de perseverança que tens necessidade. É de perseverança que tens necessidade, para cumprir a vontade de Yahweh e alcançares o que ele prometeu. Vamos de novo? De fato, é de perseverança que tens necessidade, para cumprires a vontade de Yahweh e alcançares o que ele prometeu. Marca aqui e vamos lá a carta a Filadélfia, Apocalipse 3:7. Vamos lá. Apocalipse 3. Ó, Apocalipse 3:10.
Apocalipse 3:10. Apocalipse 3:10 diz assim: visto que guardaste minha palavra de perseverança. Visto que guardaste a minha palavra de perseverança, eu te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para submeter à prova os habitantes da terra. Viu aqui que ao prova os corações? E ele quer saber ali, inclusive, aqueles que o servem, aqueles que o buscam com coração sincero. Então a tribulação ela vem à terra para poder provar os corações, provar os habitantes da terra, entenderam? Então, quando está falando aqui, está fazendo um link, viu? Porque vocês guardaram a palavra da perseverança. A gente volta, entendeu, irmão Sidney? Você voltou a tempo. Aí a palavra fala assim, voltando em Hebreus, o que é perseverar? É permanecer firme até receber a herança. Jacó, né? Segurar firme ali o anjo e não largou até receber a bênção, né? A salvação. Então, voltando aqui para Hebreus 10:36, fala, de fato, é de perseverança que tendes necessidade, para cumprirdes a vontade de Iau e alcançardes o que ele prometeu. Aí ele fala, porque ainda um pouco, muito pouco tempo, aquele que vem chegará e não tardará. Link direto. O meu justo viverá pela fé, mas se esmorecer, quer dizer, se desanimar, se ficar pelo caminho, se voltar atrás, nele não encontrarei mais nenhuma satisfação. Muitos que estavam no nosso meio, irmãos, que voltaram para trás. É a mesma condição dos israelitas, que saíram do Egito, caminharam no deserto e voltaram atrás. Voltaram atrás. Antes de receber o quê? A herança. Antes de receber a terra prometida. Voltaram atrás. Entenderam? Por quê? Porque voltaram a outrora, ao velho homem. Voltaram às coisas do mundo. Voltaram para o vômito, né? Voltaram para o vômito. E comeram achando gostoso, né? O vômito. Aquilo que fazia mal, pôs para fora. E agora volta e come e põe para dentro aquilo que fazia mal. Terrível. Terrível isso, né? Então, o que nós fazemos, irmãos? Nós temos que perseverar. E é muito fácil o irmão deixar de perseverar. É só dar um pouquinho de dinheiro na mão dele. Ele já começa a fazer planos aqui nesse mundo. Ele já começa a voltar no tempo de outrora, quando trabalhava para satisfazer os desejos da carne. Entenderam? Não que você não possa ter um conforto, mas que não seja luxúria. Não te desvie do projeto, do objetivo. Não faça você esfriar. Entendeu? Porque começa faltando, depois falta de novo, e depois falta de novo, e depois já não acha mais importante estar reunindo como corpo. Essa é a condição, começa devagarzinho. E é por isso que a palavra fala. Aqui o teólogo colocou a fé perseverante, que faz um link direto
com Filadélfia. Olha só, versículo 37. Porque ainda um pouco, muito pouco tempo, aquele que vem chegará e não tardará. Agora vamos lá para a carta a Filadélfia. A carta a Filadélfia 3:11. Olha aqui. Nós acabamos de falar Apocalipse 3:10, que fala assim: visto que guardaste minha palavra de perseverança, também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para submeter à prova os habitantes da terra. No versículo 11, irmã Rejane. Mas vai demorar, irmão? Venho logo. Venho logo. Apocalipse 3:11. Venho logo. Agora volta para Hebreus 10:37. Ele fala: porque ainda um pouco, muito pouco tempo, aquele que vem chegará e ele não tardará. Viu que usou a mesma palavra, não tardará? Vocês prestaram atenção? Sim. Porque Apocalipse 3:11 fala: venho logo. E quando fala venho logo, não vai tardar. Depois que Filadélfia cumprir o tempo seu de ministério, tá entendendo? Não vai demorar, não vai tardar. Entendeu? Aí ele continua, versículo 38. O meu justo, aqui ele está falando todos que foram justificados para se tornarem o quê? Primogênitos, né? É um corpo, é um corpo. Por isso que copia, ele faz parecido, semelhante àquele que é chamado de justo e verdadeiro. Porque o justo verdadeiro, irmãos, ele está predestinado. Ele está predestinado por Yahweh Supremo a ser vencedor. Ele está predestinado que nada vai tirar ele do foco. Agora, quando fala aqui do justo, estão aqueles que fazem um corpo dos 144 mil, daqueles que seguem e fazem semelhante. Por isso que Paulo, ele fala assim: sede meus imitadores, como eu sou do Machia. Qual Machia? Yahshua Micael, que já tinha recebido as vestes, o manto, os 7 espíritos, e é a condição de sumo sacerdote. Referência para todo o povo. É a referência do ancião. Por isso o ancião, ele tem as qualificações. Ele tem que ser marido de uma só mulher, ele tem que ter veste simples, ele não pode ser orgulhoso, ele tem que ser hospitaleiro, ele tem que ser hospitaleiro. É isso aí, vir e abraçar todo mundo. Entenderam? Aí ele tem que não ser dado a bebida fermentada, entendeu? Ele tem que ser uma pessoa controlada, comedida, entenderam? Quando ele fala, sejam meus imitadores como eu sou de Yahshua, por quê? Porque foi Yahshua Micael quem se apresentou E chamou ele. Porque me persegues? Entendeu? Porque ali ele já tinha recebido a herança. Exato. Porque a partir do papai o papai subiu, já ficou pouco tempo lá. E ele já foi arrebatado. Arrebatado pela carruagem, né? Ali pelo querubim que levou ele para lá para cima. Só que o querubim levou ele lá para cima, para a luz inacessível, mas não permaneceu com ele não. Porque ele foi sentar no trono do pai dele, junto com o pai. Por isso que ele foi só entregar. Porque ele também tinha um chamado aqui embaixo. Entendeu? Mas quando for destruído o último inimigo, a morte, quer dizer, Lúcifer é o último, aí ele vai assentar no seu trono. Por isso que tem o quê? O juízo do trono branco. Entendeu? O juízo do trono branco.
E é o trono branco, o trono de Ial, forte e valente. Entenderam? É lindo você entender a verdade. Entendeu? Então, quando ele está falando aqui, o meu justo viverá pela fé, ele está falando daqueles que estão seguindo o exemplo. E está falando aqui, olha, seja perseverante, não desanime. Esmorecer é desanimar. Não desanime. Não deixa nada te atrapalhar, não deixa nada tomar a tua primogenitura, como aconteceu com Esaú, que vendeu a sua primogenitura por uma sopinha. E ainda era uma sopinha de pobre, porque lentilha, ela é uma comida de pobre. Você sabia? É uma sopa de grão. Grão barato. Trocou uma coisa grandiosa por uma coisa barata. Tudo porque não deu valor e não teve entendimento do valor da primogenitura. E você tem que ter um entendimento. Por quê? Porque isso se torna, a partir do momento que você recebe, para sempre. Não tem aquela coisa, eu vou chegar lá no céu e depois vou ter outra chance de subir um degrau. Não tem. Não tem, irmãos, outra chance de você subir no degrau. Entendeu? Uma vez perdido, se perdeu. Não se recupera mais a primogenitura. Por quê? Porque Esaú, mesmo buscando com choro, com muito choro diante do seu pai, o pai falou: já foi dado, e eu não volto atrás naquilo que eu dou. Entenderam, irmãos? Por isso é a condição de Ial que ele fala conosco, que tudo que sair da nossa boca nós temos que cumprir. Porque senão você se torna uma fonte de água doce, de água amargosa. Ial não é assim, né? A nossa fonte tem que ser de água doce e pura, cristalina. E esse é uma água que jorra do trono de Ial. Agora, quando a gente fica tomando aqui água das fontes desta terra, aqui tem água doce e água amargosa ao mesmo tempo. Você pega das denominações coisa boa e coisa ruim. E aí? E aí a palavra fala em Apocalipse 18 que Babilônia se tornou o quê? Moradia de todo tipo de espírito maligno e de aves abomináveis, impuras, mostrando a árvore do conhecimento do bem e do mal. É o que está sendo entregue ali dentro. O conhecimento tem coisa boa e tem coisa ruim, irmãos. E ali entra a condição de fermentados. Os fermentados não vão herdar, porque da boca dos filhos primogênitos só sai coisa boa e coisa de Ial. Isso está onde? Está em Apocalipse 14. Vamos lá. Eles são agora uma fonte de água doce, cristalina e límpida. Apocalipse 14, versículo 4. Estes são os que não se contaminaram com mulheres. São virgens. Estes,
Olha só, se contaminar com mulher, mulher está falando de igreja. Se está falando não se contaminar com igreja, quanto mais se contaminar com os pensadores dessa terra, os filósofos. E nós vamos ver isso, a palavra que papai está trazendo hoje para nós. Papai está trazendo, porque eu não preparei nada. Papai que trouxe, me fez andar pela escritura e marcou o que ele queria falar. Ele continua, não se contaminaram com mulheres. Porque nós já vimos a palavra falando lá em Apocalipse, capítulo 8, capítulo 9. As águas desta terra estão contaminadas. E veio quem? Eliseu, para purificar o que? As nascentes. Jogou sal num prato novo e atirou nas fontes de água. Aí ele continua, versículo 4. Estes são os que não se contaminaram com mulher, são virgens. Estes seguem o cordeiro onde quer que ele vá. Estes foram resgatados da terra, dentre os homens, como primícias, ou seja, como primogênitos, para Iau e para o cordeiro. Na sua boca jamais foi encontrado mentira, são íntegros. Se você trouxer palavra de Iau, você nunca corre o risco de mentir. Mas os gregos, eles queriam uma outra sabedoria. Nós vamos lá em 1 Coríntios 1. 1 Coríntios 1. Página 1993. 1 Coríntios 1. Vamos lá, começa assim, ó. Paulo, Shaul, chamado a ser apóstolo. Esse foi chamado por Iau. E não foi invenção da igreja. Porque antes de descer em Pentecoste o Espírito, eles escolheram um substituto para Judas. Chamado Mateus. Matias em grego. Mateus, Matitial em hebraico. Paulo, chamado a ser apóstolo de Iau Shamashia, por vontade de Iau. E Sóstenes, o irmão, a igreja de Iau, que está em Corinto, aqueles que foram santificados em Iau Shamashia, chamados a ser santos. Com todos os que em qualquer lugar invocam o nome de Iau Shamashia, o nosso mestre. Graça e paz a vós, da parte de Iau, nosso pai, e de Iau, nosso Machia. Por quê? Ele sabia que Iau Shamashia tinha se tornado Iau. Ele sabia o segredo. Com toda certeza. E aí, olha só, ele fala: dou incessantemente graça a Iau, a vosso respeito, em vista da graça que vos foi dada em Iau Shamashia. Foi dada para a igreja uma graça. Qual graça? Irmão Elder. Qual graça foi dada à igreja? Lembra o que é graça? Graça é algo de graça, que não foi cobrado. O Espírito, exatamente isso. As palmas a Iau. O Espírito. É isso que foi a grande diferença, irmãos. Entendeu? A grande diferença é o Espírito que foi dado.
e é o Espírito que foi dado, no qual deu a eles a condição de serem pregadores do Evangelho. Os filhos de Adão se tornaram pregadores do Evangelho, porque compartilhavam o Espírito que aqueles filhos de Alcha lá em cima tinham. Aí, olha só, ele fala assim, ele dá incessantemente graças a Yahweh por eles, por essa igreja, pois, aí ele fala, versículo 5, pois fostes nele cumulados de todas as riquezas, todas as da palavra e todas as do conhecimento. Quais são esses? É o conhecimento humano? É o conhecimento do candelabro. Dos braços do candelabro é o que? O conhecimento de Yahweh. O espírito de sabedoria, o espírito de conhecimento, o espírito de entendimento. Veja, a sabedoria que papai está falando não é uma sabedoria humana, mas é uma sabedoria do alto. O conhecimento não é um conhecimento humano, mas um conhecimento do alto que vem pelo Espírito de Yahweh. Aí, irmãos, gratidão, papai. Ele fala assim, e ele fala, saudando aqueles que em todo lugar invocam o nome de Yahshua. Por quê? Porque Yahshua, o sumo sacerdote, irmãos, aquele que intercede pela igreja, aquele que batiza, vamos falar assim, com o fogo. Porque virá aquele que eu não sou digno. E Alhana é uma representação do mensageiro de quê? Sardes. É como o mensageiro de Sardes dizendo, vem aquele após mim, que eu não sou digno de desatar as sandálias. Ele vos batizará com fogo, ou seja, com o Espírito. Entendeu? Vocês estão entendendo? Sim. E a gente já viu aquele que se manifesta no fogo, na sarça ardente, e aquele que se manifesta na nuvem. Lembra disso? Sim. Aquele que tem o poder sobre o fogo. Lembra? Então tá. Então vamos lá. Agora nós vamos lá no versículo 18. Essa igreja, ela é uma igreja, versículo, 1 Coríntios 1, 18. Aqui, irmãos, essa igreja era uma igreja que tinha uma grande influência. Ela era uma igreja influenciada, porque ela era uma igreja nas regiões gregas. Ok? Então, existia muito nos gregos a filosofia, os pensadores, os filósofos, que traziam pensamentos bonitos. E esses pensamentos bonitos influenciaram a igreja em Corinto. Aí Shaul Paulo, ele pega e ele começa a relatar isso. Versículo 17. Pois não foi para imergir que Yahshua me enviou, mas para anunciar o evangelho, sem recorrer à sabedoria. Presta atenção. Sem recorrer à sabedoria. A gente vai entender qual sabedoria, porque essa sabedoria aqui não está em letra maiúscula, não. Era a sabedoria dos gregos. É a sabedoria dos filósofos. Presta atenção. Não, pois não foi para batizar que Yahshua me enviou, mas para anunciar o evangelho, sem recorrer à sabedoria da linguagem, a fim de que não se torne inútil o madeiro de Yahshua.
Com efeito, a linguagem do madeiro é loucura para aqueles que se perdem, mas para aqueles que se salvam, para nós, é poder de Iau. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios. Destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o argumentador deste século? Iau não tornou loucura a sabedoria deste século? Com efeito, visto que o mundo, por meio da sabedoria, não reconheceu Iau. Tremendo demais, mano. Muito forte. Aprove a Iau, pela loucura da pregação, salvar aqueles que creem. Aleluia. Versículo 22. Os Ialdins pedem sinais e os gregos andam em busca da sabedoria humana. Nós, porém, anunciamos o Machia emadeirado para que os judeus é escândalo, para os gentios é loucura, mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, é Machia, poder de Iau e sabedoria de Iau. Versículo 25. Versículo 25. Pois o que é loucura de Iau é mais sábio do que os homens. O que é fraqueza de Iau é mais forte do que os homens. Aí ele fala no versículo 26. Vede, pois, quem sois, irmãos? Quem sois, irmãos? Vós que recebeste o chamado de Iau. Não há entre vós muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de família prestigiosa, mas o que é loucura no mundo, Iau o escolheu para confundir os sábios, e a fraqueza no mundo, Iau o escolheu para confundir o que é forte. E o que no mundo é vil e desprezado, o que no mundo é vil e desprezado, o que não é, Iau escolheu para reduzir a nada o que é. E é nisso, irmãos, que é a condição de Filadélfia, tendo pouca força, ou seja, sendo fraco. Mesmo sendo fraco, é mais forte do que os homens. Nossa, é muito claro. Escolheu Esmirna, chamado de quê? De escória. Chamados de quê? De lixo. Porque Iau, o nosso Iau, ele pega aquele que está no lixo. Vamos pegar essa passagem, irmão André? E os faz assentar entre os príncipes do seu povo. Vamos pegar essa passagem. Mas deixa marcado aqui que nós vamos voltar. A Bíblia King James relata que no versículo 17 fala: por meio de palavras de sabedorias humanas. Ele conclui, na Bíblia King James, capítulo 1, versículo 17 fala: portanto o Machia não me enviou para imergir, mas para proclamar o evangelho, não por meio de palavras de sabedoria humana, para que o madeiro do Machia não seja esvaziada. Porque tirando, você pegando
o que? A sabedoria do mundo e trazendo para a igreja, a sabedoria do Mashiach é esvaziada. Nossa. É Salmo 113, 7. Nossa, muito forte. E era isso aqui, uma carta exortação à igreja de Corinto, que estava no território grego. Que eles buscavam aqueles pensadores, achando que os pensadores eram suficientemente sábios para ensiná-los. E aqui Shaul teve que escrever falando assim, olha, quero que você esvazie de tudo isso. Eu quero que vocês enchem da verdadeira sabedoria, que não é carnal e nem humana, aquela que desce do céu, provindo de Yahweh. Vamos lá, irmão André, achou? Salmo 113. Salmo 113, 7. É. Salmo 113. Papai deu atenção nesse salmo essa semana. Salmo 113, 7. Salmo 113, 7. Ele ergue, se levanta. O fraco, ele ergue, ou ele se levanta. Quem? O fraco. Faz um link com se levantar Micael no final dos tempos. Com o link, tendo pouca força, o mensageiro de Filadélfia. Ele ergue o fraco da poeira, quer dizer, do pó da terra, e tira o indigente, que Esmirna é chamada de indigente, do lixo. O que é o lixo, irmão Helder? O que é o lixo aqui? O que é lixo? Lembra aqui de um sepulcro. Um lugar mais podre. O sepulcro, cheio de barata, vermes. Verme comedor de carne. Cheio de barata. Cheio de rato. Cheio de... Ou seja, ele tira do lixo, quer dizer, dos mortos, o indigente. Ou seja, Esmirna. E faz o quê? Vamos lá. Ele ergue o fraco da poeira e tira o indigente do lixo, fazendo sentar-se com os nobres, ao lado dos nobres do seu povo. Fazendo o nobre do seu povo assentar-se como nobres, com coroa na cabeça. Ou seja, aqueles duas eras, chamada uma de fracos e o outro chamados de indigentes, Esmirna e Filadélfia. Vamos lá na era de Esmirna, vamos pegar aqui, deixa marcado essa passagem. Apocalipse 2. É por isso que é bonito a Bíblia Jerusalém e Al-Shalom, porque mantém essa continuidade. Versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, assim diz o primeiro e último, aquele que esteve morto, mas voltou à vida. Conheço tua tribulação, tua indigência. Tua indigência. Agora volta lá para o Salmo 113, versículo 7. Ele ergue o fraco da poeira e tira o indigente do lixo, da morte, da sepultura. Entendeu? Do lixo, que é o quê? A terra de sepultura. Usando o mesmo termo, indigente. E aí vai para o de Filadélfia. Vamos lá em Filadélfia. 3:1. 3:8. Perdão. 3:8. Apocalipse 3:8. Conheço tua conduta. Eis que pus à tua frente uma porta aberta, que ninguém poderá
fechar, pois tem pouca força. O que é sinônimo de pouca força, irmã Líria Amar? Sinônimo de pouca força. Fraco. Qual que é o sinônimo de pouca força, irmã Iraci? Fraco. Sinônimo é uma palavra que substitui. Uma palavra que substitui pouca força é o quê? Fraco. Fraco. Agora vamos voltar lá o Salmo 113, versículo 7. Ó, vamos pegar no versículo 5. Quem é como Ial, o nosso Ial? Quem é como Ial, o nosso Ial? Ele se eleva para sentar-se, assentando à direita do seu pai. Salmo 110. E se abaixa para olhar para o céu e para a terra. Ele ergue o fraco, viu lá o fraco de Filadélfia, da poeira, e tira. Por que ele fala poeira, irmão? Porque ele fala da terra. Porque o homem foi feito do pó da terra, mostrando que este mensageiro está na terra. Ele ergue o fraco da poeira da terra e tira o indigente do lixo da sepultura, fazendo sentar como nobres, ao lado dos nobres do seu povo, ao lado dos nobres do seu povo, ao lado dos nobres do seu povo. Faz um link com Daniel 12. Vamos lá, Daniel 12. Daniel 12. 1578. 1500 quanto, irmão? 78. 1578. O título lá em cima tá O Tempo do Fim. Versículo 12. Capítulo 12, versículo 1. Nesse tempo, quer dizer, no tempo do fim, levantar-se-á Micael, o grande príncipe, que se conserva junto dos filhos dos teu povo. Se conserva junto dos filhos do teu povo. Agora volta para o Salmo 113. Salmo 113, 7. Ele ergue o fraco da poeira. Ergue o fraco da poeira da terra. E tira o indigente do lixo, da sepultura. Fazendo sentar como os nobres, ao lado dos nobres do seu povo, que se conserva junto dos filhos do seu povo. Viu as conexões? Viu aqui? E ao que se levanta para sentar. Assentar onde? Na luz inacessível. E aí ele pega e ergue. Para não ficar muito na cara, ele ergue, ele não levanta não, ele ergue, né, irmã? Qual que é o sinônimo de erguer, irmão? Levantar. Qual que é o sinônimo de erguer, irmã Diene? Levantar. Então, para não deixar clara, porque essa palavra é uma guardado para os pequeninos, então, desvendá-las. Aí pega e fala o quê? Ele ergue do pó o quê? O fraco. E aí você já viu ali que o fraco de Ial é mais forte do que os homens. Viu? Nós não lemos isso, irmãos? Coríntios, vamos voltar lá em Coríntios. Oi, irmão. Fala alto, irmão. Capítulo 5, versículo 14. É isso tudo o que manifesta. E por isso
que você diz, ó tu, Jones, desperta entre os mortos, e te esclarecerá. Sim, será esclarecidos. Exatamente. Né? Ele se levanta. É erguido, né? Ele é erguido, né? Então, 1 Coríntios, capítulo 1. Primeiro Coríntios, capítulo 1. 27, vamos lá. Versículo 25. 1 Coríntios 1, 25. Pois o que é loucura de Ial é mais sábio do que os homens. E o que é fraqueza, ou seja, o que é fraco, a fraqueza de Ial é mais forte do que os homens. Entenderam? Ele está mostrando a condição de que vim num corpo fraco. Mesmo num corpo fraco, é mais forte do que os homens. Mesmo vindo num corpo fraco, é mais forte que os homens. Entendeu? Porque aqui está falando aquele que é face, não Ial. Porque no Ial não há fraqueza. Mas aquele que é face, ambas as faces vieram em fraqueza. A face direita e a face esquerda. Porque tiveram que vir em carne. Tiveram que vir em carne. Mesmo a fraqueza de Ial é mais forte que o homem. Entenderam? E aqui, irmãos, a gente tem que ver, vamos continuar aqui no 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 29. 1 Coríntios 1, 29. Tudo isso que ele fez, desprezando a sabedoria humana, que é diabólica e também carnal. Aí eu quero que um dos irmãos ache para mim essa passagem, tá? Que a sabedoria humana, ela é diabólica e carnal, ok? Que sabedoria humana que é diabólica e carnal? Vamos pegar essa passagem, vamos ver aqui, o irmão Shaul vai pesquisar aqui para nós. Tiago, vamos lá. Vamos abrir Tiago, irmão, qual? Tiago 3,15. 2110. Tiago 3,15. Olha aqui, Tiago 3,15. Diz assim: porque a sabedoria humana, porque essa sabedoria humana, ela não vem do alto. Ela não vem do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. De novo. Porque esta sabedoria não vem do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Ele está falando de quê? É aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui na King James fala assim. Agora você já entende que aquela árvore é Satanás. E ela dava fruto do conhecimento do bem e do mal. E ali está falando o link com aquela sabedoria que era apresentada por Satanás, humana, animal, terrena, animal e demoníaca, era a inspiração de quem? Dos filósofos, dos pensadores humanos, terrenos
e demoníacos, porque com aquela sabedoria Ial não é apresentado e o sacrifício de Yalcha é desprezado. Não é sabedoria celestial, né? Ela é uma sabedoria, irmão, presta atenção, ela é celestial, mas não é de Ial. Tem que entender a dimensão. Satanás é um ser celestial? Sim. É celestial. Sim. Essa sabedoria celestial, mas foi implantada nessa terra, através da árvore do conhecimento do bem e do mal, que a mulher comeu e deu para o seu marido comer. Então, ele introduziu essa sabedoria celestial de Lúcifer, Satanás, aqui nessa terra. Conhecimento tem o quê? O bem e o mal. E ali tem o quê? Ele está sendo rebatido aqui. Essa sabedoria, Paulo, ele fala, essa sabedoria que vocês, a igreja de Corinto, está se alimentando desses filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, etc., eles negam Ial, a sabedoria de Ial, e eles negam Yalcha Machia, que morreu no madeiro. Eles se justificam neles mesmos, achando que são sábios. Agora, volta lá. 1 Coríntios 1, 29. 1 Coríntios 1, 29. Irmão, só uma coisa aqui para o meu coração. Quando fala assim, essa sabedoria não vem do alto, ela não vem do alto, da luz inacessível. Exatamente, irmão. Não vem do alto, da luz inacessível. Entendeu, irmão? Não vem da luz inacessível. Vem de regiões celestiais, onde nossa luta não é humana, mas é contra os principados e potestades, contra esses seres que estão nos lugares celestiais, mas não vem do alto, da luz inacessível, tá? Então vamos lá. 1 Coríntios 1:29. Aqui está falando a respeito que Ial não escolheu os sábios dessa terra, mas os simples. E ele fala por quê? Porque no versículo 29 fala, a fim de que nenhuma criatura possa vangloriar-se diante de Ial. Porque é isso que os pensadores, filósofos, eles se vangloriam na sabedoria humana. E eles negam a sabedoria de Ial, porque a sabedoria do alto, ela vem pela revelação de Ial através do seu espírito. Ela não brota no homem à toa, é quando vem do alto e aquela pessoa revestida. Porque as pessoas desse mundo que comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles conseguem trazer coisas bonitas. Mas é sabedoria humana, carnal, animal, demoníaco, daquele que é árvore do conhecimento, que a maçonaria ama, que é a luz desse mundo para a maçonaria e para os filósofos. Entenderam, irmãos? Porque foi ele que deu para a mulher o conhecimento do bem e do mal. Por isso, irmãos, nós que fomos chamados para sermos santos, não podemos compartilhar com isso. Compreende? Se isso é aquilo que engana o mundo inteiro, irmãos. Aquilo que está hoje dentro das denominações, Satanás está ali, e é ali que é o palco dele. Vamos lá, Apocalipse 18. Apocalipse 18. Versículo 1. Depois disso, vi outro anjo descendo do céu. Ele tinha grande poder
e a terra ficou iluminada com sua glória. Ele então gritou com voz poderosa: caiu, caiu Babilônia, a grande, que tornou-se moradia de demônios, abrigo de todo tipo de espíritos impuros, de todo tipo de espírito impuro, e abrigo de todo tipo de aves impuras e repelentes. Porque com o vinho das suas prostituições foram embriagados todas as nações da terra, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram graças ao seu luxo desenfreado. Você tem um exemplo maior do que o mercador ali da Igreja Universal? Entendeu? Mostrando que tal mãe, tal filha, tal mãe, tal filha, tal mãe, tal filha. Quando fala Babilônia, não está falando da Igreja Católica, está falando da mãe e das filhas. Por isso que está em Apocalipse 17 o nome, mãe das prostitutas, que prostitui como ela prostitui. Então, quando você está vendo essa mensagem, irmãos, é isso que tem lá dentro das denominações, a sabedoria humana, porque está sendo difundida por esses espíritos enganadores, por essa vastidão de seres demoníacos, que inclusive se manifesta com sinais e prodígios. Gratidão, papai, né? Gratidão, papai. Isso, irmãos, isso. Papai está dando a sequência desde que ele mostrou a respeito do estudo das árvores no jardim. Entendeu? Porque quando for acontecer o arrebatamento, aí, ó, vai lembrar. Ouviu e desprezou a voz do papai. Aí vai lembrar e vai chorar como Esaú chorou. Porque perdeu, porque foi desobediência, porque tinha suas próprias convicções. Por quê? Porque foi enganado pelo espírito de engano. Aqui nós vimos lá na boca dos 144 mil, não tem engano, irmãos. Não tendo engano, não tem espírito de sabedoria desse mundo, que é carnal, que é terreno, que é demoníaco. Esses se regozijam apenas em Yahweh. Exclusivamente em Yahweh, irmãos. Yahweh para eles é suficiente, diferente de Eva. Yahweh não era suficientemente para Eva. Yahweh se manifestava todos os dias, na viração do dia. A viração do dia é o pôr do sol? Não, pôr do sol. É o pôr do sol. 6 da tarde. Viração, tá virando dia para noite. E aí eu te pergunto, quem é a face que se manifestava na viração do dia, irmão Bruno? Viração do dia? É aquele que se manifestava na noite. Viração do dia. O sol está se pondo e ele se manifestava no inicinho da noite, que é o seu domínio. Representação. Viu? É o crepúsculo. Tudo é para revelação dos irmãos, para entendimento no final dos tempos. Por que falava na viração do dia? Quer dizer, o dia está se pondo e começando a noite. E aquele que se manifestava junto com o seu exército. E é por isso que ele fala, olha, você pode comer de todas as árvores do jardim, o exército. E ele se alimentava da árvore da vida. Mas a Eva comia e Adão comia da árvore. Comia a árvore? Não, comia o fruto. Qual que é o fruto da árvore da vida? Micael. Agora ficou claro? O anjo que se manifestava a face de algo na viração do dia. Entendeu? Micael.
para ensinar. Por quê? Porque ele poderia ensinar, porque era sabedoria de Ial. É a face. Ele se manifestava e ensinava, irmãos. Falava que Ial ia visitar eles, né? Ial ia visitar eles na viração. E aí que está o quê? Aí que está o entendimento. Por quê? Porque ela desobedeceu a ordem dele e foi atrás do outro. Entendeu? Você pode comer de todas as árvores do jardim, quer dizer, dos 144 mil, que não era mais, né? Era um grupo menor. Mas, só para vocês entenderem, de todo o exército você pode comer, quer dizer, você pode, aqui ó, representação, você pode conversar com eles, com todos as árvores do jardim e a árvore da vida com seu fruto, você pode conversar com todos eles, ou seja, se alimentar. Não é o pai de família que prepara o alimento e depois dá para sua prole? Então, você pode comer de todos aqui, porque todos aqui foi eu que ensinei. Fala a mesma língua. Hebreus falam a mesma língua. Língua hebreus, língua dos hebreus, falam a mesma língua. Aí o que acontece? De todos você pode comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi uma ordem, irmãos. Mas ela desobedeceu, achando que aquele que falava por Ial não estava sendo suficientemente sábio para ela. Viu que o fruto do conhecimento do bem e do mal era belo, apetitoso e traria o quê? Traria conhecimento. Viu? E é isso que o Ial diz. Eles querem aproveitar Mateus porque tem coisa bela do bem e do mal. E nós não precisamos do bem e do maligno, que a gente já tem a vida. Nós não quer saber nem da parte boa dele, a gente não quer saber dele. De nada. Nós não queremos nada de Satanás. Por quê? Porque você vê lá Moisés não negocia. Não negocia. Ó, você faz o seguinte, você vai lá pro deserto e vai fazer o sacrifício ao seu Ial, mas deixa aqui sua casa, sua família, deixa o teu rebanho. Não, praga. Aí ele manda chamar ele de novo. Ó, você pode ir então, você pode levar os seus velhos, mas suas crianças você deixa. Não, praga. Até mesmo no mundo oriental, um dos símbolos de Satanás é aquele yin yang. Que representa nem todo mal é completamente mal e nem todo bem é completamente bom. Né? Então, o que acontece? Esse é o link da sabedoria humana. Aí o que acontece? Moisés negociou não, irmãos. Micael nunca negociou. Entendeu? Nunca negociou. Nem sentou para conversar com ele. Não senta, irmãos. Não vai negociar. Ó, você então faz o seguinte, ao mensageiro de Sardes. Você pode fazer os nomes e tudo mais, mas você tira só o de João, mas mantém o de Mateus e de Marcos. Você não vai ter perseguição. Você pode falar mal das denominações, entendeu? Ninguém vai te proibir de você falar mal das negociações, das denominações, entendeu? Você pode falar lá do Macron, você pode falar, ninguém vai perseguir você. Olha aí, mas você não tira esses aqui, os altares dos lugares altos. Porque lá tem coisa boa. Olha para você ver, tem muita coisa bonita ali. Não negocia. Vamos abrir Lucas capítulo 17. É 17 ou 14, hein, irmãos? 14. Vamos lá, Lucas 14. Aqui Papai Alcha ele fala uma profecia
a respeito do mensageiro de Sardes. Aqui papai fala uma profecia. Olha só. Papai falando, olha só. Lucas, capítulo 10, Lucas 10, versículo 23. Eu vou pegar primeiro aqui, irmão. Calma, vamos abrir primeiro Lucas 10, 23. Essa palavra aqui. Vamos lá, pegar o 10, 25 primeiro. 10, 23, perdão. E voltando-se para os discípulos, disse: a sós, a sós. Disse aos discípulos: a sós. Felizes os olhos que veem o que vocês vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vós vedes, mas não viram, e ouvir o que ouvis, mas não ouviram. Ok? Não ouviram. Agora pode ir lá. Lucas 14. Essa palavra é muito forte. A sós. Chamou eles a sós. Lucas, aqui, irmão Alberto, ó. Tá gravando aqui, ó. Aí. Aí, ó, vamos lá, Lucas 14. Aí, irmãos, Lucas 14. 28. Vamos lá, 28. Espera aí, vamos ver. O versículo 28. Isso, versículo 28. Vamos começar do 25, né? Porque essa palavra é dolorosa. E a gente começa com o que dói, depois a gente sofre, né? A palavra dói, depois eu sopro. Eu dou uma soprada para sarar, tá? Grandes multidões o acompanhavam. E Alcha voltou-se e disse: se alguém vem a mim e não odeia seu próprio pai ou mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Quando fala que odiar até a própria vida, tá entendendo, irmãos? Quem não carrega seu madeiro e não vem após mim, não pode ser meu discípulo. Muitos irmãos estão querendo vir para Belo Horizonte. E ali eles querem uma palavra. Eles vêm, mas a esposa é seguidora do irmão de Sardes. Mas ele quer vir porque ele sabe que ele precisa crescer. Chegou agora. E não tem melhor lugar para crescer do que aos pés, né? Pertinho. Então, irmãos, o que acontece? Aí quando fala assim, aos pés, faz um link com aquele. Como é belo os pés daquele que anuncia o evangelho verdadeiro, né? Aí, olha só. Ele chegou aqui e papai fala sobre uma profecia do final dos tempos. Presta atenção. Versículo 28. Quem de vós, com efeito, querendo construir uma torre, em Manliramá, construiu uma torre. Olha só. Que coisa estranha. Alguém quer construir uma casa, mas construir uma torre. Primeiro, não se senta para calcular as despesas e ponderar se tem com que terminar. Não aconteça que, tendo colocado o alicerce e não sendo capaz de acabar, todos que o virem comecem a caçoar dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. É o link com que o próprio mensageiro fala da era de Sardes, falando assim: olha,
o mensageiro de Sardes, ele não conseguiu completar a obra. Lembra disso? E aqui ele está falando de construir uma torre. O que você acha, irmã Ângela, que é essa torre? Está ligado? Não, não está. Não está ligado com a Torre de Babel, não. Uma torre para ficar mais alta? Aqui, ó. Olha aqui, ó. Fala aí, irmão. Uma torre para ficar mais alta. Ficar mais alto. E o que você fazia uma torre para ficar mais alta? Ter fama. Não. Ele... Ó, presta atenção. Isso que você falou é muito sério. Constrói uma torre para subir lá em cima e aparecer. Mas presta atenção. O objetivo da torre não era esse. Para vigiar. Era para vigiar a hora que viria o inimigo. Porque se constrói a torre na muralha mais alta, aí via de longe quando o inimigo tá vindo e tocava a trombeta, fazendo o link com a atalaia. Nossa, atalaia. Fazendo o link com a atalaia. E é nome do nosso irmão que fez um canal. E ele não cresceu. Viu? E ele Aí, não olha só, presta atenção agora. Presta atenção, irmãos. Quem de vós, com efeito, querendo construir uma torre, primeiro não se senta para calcular as despesas e ponderar se tem com que terminar. Não aconteça que, tendo colocado o alicerce, qual alicerce, irmã Julie? Os nomes, aí ó, os nomes, esse é o alicerce que ele lançou, os nomes, o nome de Ial e de Yaush, ele lançou os alicerces certinhos, mas ele não tinha capacidade, por Ial, pelo Espírito, de concluir essa obra, porque essa obra seria concluída, ele foi colocado para lançar o alicerce dos nomes, mas aquele que viria após ele, que seria Filadélfia, o mensageiro de Filadélfia, edificaria aquela torre, para ele subir e tocar a trombeta. Observa-o, por isso que a palavra está ao mensageiro de Sardes. Fala assim, olha, se você não se converter, eu virei contra ti como um ladrão, sem hora marcada. Então, observa-o e converte-te. Observa-o e converte-te. Observa-o e converte-te. Quer dizer, dá ouvido que ele está dizendo e se converte à mensagem dele, porque Ial determinou, você só ia lançar o alicerce, mas quem ia construir a torre, subir nela para tocar a trombeta, falando, agora é a nossa partida, seria Micael, a trombeta de Ial. Só ele teria condições de concluir. Olha só, ele fala. Olha, vamos de novo. Quem de vós, com efeito, querendo construir uma torre, para ser atalaia, né? Primeiro não se senta para calcular as despesas e ponderar se tem como que terminar. Não aconteça que, tendo colocado o alicerce e não sendo capaz de acabar, ele sobe na escadinha, não na torre. Ele sobe na escadinha e fala, o inimigo vem aí. Aí se frustra. Por quê? Porque não acontece o arrebatamento. Porque não foi chamado para ser atalaia. Porque aquele que foi chamado para ser atalaia é aquele que ia tocar trombeta e não poderia ser outro, senão desde lá de trás, aquele que é trombeta de Ial, Micael. Entenderam? Olha só, irmãos, a palavra do Espírito. Como é tremendo. Ele fala aqui, ó. Não aconteça que, tendo colocado o alicerce, quer dizer, os nomes, e não sendo capaz de acabar,
Todos que virem comecem a caçoar dele, é o que está acontecendo hoje. Todos caçoando dele. Todos caçoando dele, irmãos. Exatamente. Aí dizendo, esse homem começou a construir, não pôde acabar. Agora eu vou falar uma coisa, e essa palavra é que o irmão trouxe no sábado passado. Irmão Bruno trouxe no sábado passado. E eu ouvi 6 vezes. Dizendo assim, ou ainda, qual o rei que partindo para guerrear com outro rei, primeiro não se senta para examinar se com 10.000 homens poderá confrontar com aquele que vem contra 20.000. Do contrário, quando o outro ainda está longe, envia uma embaixada para perguntar as condições de paz. Igualmente, portanto, viu, mandando uma embaixada para negociar paz, porque aquele que está lá em cima, ele já entendeu que esse exército aqui embaixo está sendo ajuntado. E ele é maior do que 10.000. Não tem negociação, não. Entendeu? E ele fala, não vai ter negociação. Mas o outro quer negociar. O irmão falou, como a guerra de Abraão. O rei de Sodoma falou assim, me entrega os víveres, quer dizer, os homens. E você fica com os bens. Aí ele falou assim, eu não quero nada que seja teu. Somente aqueles que vieram comigo e o que eles comeram. Você fica com os teus bens, com os teus carros suntuosos. Por isso todos descem. Só fica comigo aqueles que vieram comigo. É maravilhoso. E papai falando aqui, ó, ele já fazendo os cálculos. Por quê, irmãos? Porque ele já sabe que ele está sem razão. Ele sabe que ele está sem razão. Por que ele está sem razão? Porque ele já tinha sido tirado da administração. E ele tomou de volta a administração na traição. Quando chega um exército lá muito menor, mas eles estão com a razão. Então, quando aquele que é boca de Ial fala, é Ial falando para Satanás. Chispa daqui. Porque aqui não é teu lugar. E ele tem que fazer o quê? Chispar. Ele tem que sair, ele tem que ir embora. Ele tenta resistir argumentando. Mas o argumento sem razão. Entendeu? Aí começa a apanhar. Começa a apanhar. Aí começa a invocar Ial, pedindo de Ial o quê? Um livramento. Se fez com ele, e ele quando ele clamou, tu livrou ele, agora também nos livra da mão dele. Mas Ial tapa os ouvidos para não ouvir. Entenderam, irmãos? Deixa eles apanhar, porque estão merecendo. Entenderam, irmãos? Deixa apanhar, porque eles são merecedores. Porque já foram exortados antes. Deixa apanhar. Entenderam, irmãos? Já tem um ditado que fala assim, deixa a água cair a folha, né? E aí, irmãos, quando o papai está falando aqui, ele está falando do mensageiro de Sardes, e em seguida ele está falando do mensageiro de Filadélfia com seu exército. Prestou atenção? Ele fala daquele que queria construir uma torre, mas ele não ponderou que ele não era capaz. Só lançou o alicerce, os nomes. E aí ficou como chacota dos demais, dizendo, ele não teve força, capacidade para concluir. Por quê? Porque não era para ele, irmãos, fazer isso.
E aí o nome do canal dele, como é que chama, minha Liliana? De quem, você acha? É Atalaia de Al. O canal dele chama Atalaia de Al. Então, é só para te informar. O canal chama Atalaia de Al. Atalaia é aquele que sobe na torre para tocar trombeta, falando o inimigo está chegando. E ele falando de tocar trombeta como se ele estivesse igualando, que ele é o Filadélfia, é ele que ia tocar. Exatamente mesmo. E aí Al faz com que ele seja frustrado para se fazer cumprir essa palavra de que, olha, você acha que você construiu alguma coisa, você não construiu nada, você só lançou o alicerce para o outro construir. O atalaia é mensageiro ou é um guardião? Atalaia, irmão, é aquele que sobe na muralha e dá aviso ao povo que o inimigo está chegando. Guardião. Não é guardião, ele é o vigia. É o vigia, entendeu? Ele é o vigia, ok? Isaías 21:6 diz assim, ó, em verdade assim falou Ial. Vai, põe de prontidão um atalaia. Ele permanecerá atento e avisará tudo que se aproximar. Um vigia. Um vigia, viu? Ele guarda. Então, irmãos, aí fala assim, agora você vai entender a palavra que fala. O guarda de Israel, ele não dorme. Vamos pegar essa palavra? Mas eu ia continuar. Ah, ia continuar? Pode continuar então. Mas aí que vem aqui, ó. Presta atenção. Então, de repente, eis que o atalaia bradou como um leão. Viu? Então, de repente, o atalaia bradou como um leão. Dia após dia, meu mestre, eu permaneço na torre de vigia. Todas as noites me mantenho em pé e atento no posto de sentinela. Viu, irmão? Viu? Isso é Isaías 21, 26 ao... Só que, como a gente falou, que é espírito enganador que está ali. Então, vamos pegar aqui, irmãos, agora pega a passagem que fala, o guarda de Israel, ele não dorme e nem cochila. Salmo 127. Vamos lá, Salmo 127. Vamos lá, qual que é? Depois do pedreiro querer fazer o serviço do pintor, não vai sair bom, porque cada um precisa saber quem vai terminar o pintor. Né? E você vê que é o objetivo 121, vamos lá. Salmo 121. Guarda-se real. Olha aqui. Vamos lá. Salmo 121. Ergo os olhos para as montanhas. De onde virá meu socorro? Meu socorro, viu aqui as montanhas? Montanha fazendo o link com o quê? O Monte Sião. Eu ergo os olhos ao Monte Sião. De onde virá o meu socorro? Meu socorro vem de Ial, que fez o céu e a terra. Não deixará teu pé tropeçar. O teu guarda jamais dormirá. Sim, não dorme, nem cochila. O guarda de Israel. Viu o link com aquele que sobe na torre de vigia? É o guarda de Israel. Versículo 5. Ial é o teu guarda. Viu? Ial é o teu guarda. Tua sombra, Ial, está à tua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. Viu? Aqueles que se tornou ambos. Ial te guarda de todo o mal. Ele guarda a tua vida. Ial guarda a tua partida. Partiu! E a chegada lá em cima. Partiu daqui, chegou lá. Ele guarda a tua partida e a tua chegada. Desde agora e para sempre. E para sempre. Isso faz um link com Deuteronômio 28. Vamos lá? Deuteronômio 28. As bênçãos da obediência? As bênçãos da obediência.
Página 291. Como é importante isso. As bênçãos decorrentes da obediência. 200 e quanto, irmão? 91. 291. Olha só. Deuteronômio 28:1. Portanto, se obedeceres de fato, a voz de Iau. Teu Iau. A voz de Iau, teu Iau. Cuidando de pôr em prática todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno. Iau, teu Iau, te fará superior a todas as nações da terra. Estas são as bênçãos que virão sobre ti e te atingirão, se obedeceres a voz. Aqui ele fala a voz, porque ele está falando de algo maior. Ele não está falando simplesmente dos mandamentos, mas daquele que fala. Obedeceres a voz de Iau, teu Iau. Bendito será na cidade e bendito será no campo. Bendito será o fruto do teu ventre, o fruto do teu solo, o fruto dos teus animais, a cria das tuas vacas e a prole das tuas ovelhas. Bendito será o teu cesto e a tua amassadeira. O que é aqui referindo o teu cesto? Não. Cesto, acho? Não, irmão. Cesto com C. É cesto com C. Quando é cesto, vocês têm que saber português. Cesto com C e cesto com S. Não faça confusão, não. Lembra de sexta-feira e lembra de cesto, onde que você coloca o quê? O pão. Aonde você coloca o pão, a multiplicação dos pães. Aonde recolheu os pedaços que sobejaram. Foi no cesto. 12 cestos. Entendeu, irmão? Bendito será o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito será tu ao entrares e bendito serás ao saíres. Aqui, ó. Viu o link lá? Bendito será o entrar e bendito será o sair. Quando nós chegamos e também quando nós partimos. E quando nós chegarmos, da mesma forma, a bênção daqueles que foram obedientes alcançarão os obedientes. É? O sexto, ele significa aqueles que são colhidos, né? Então, ele é o link... o sexto, quando ele está falando, bendito aqueles que fazem parte do sexto. Por quê? Papai, quando recolheu os pães, ele recolheu 12 pães. É isso? Não, 12 cestos cheios de pedaços de pães. Aqui ele está fazendo um link com o que papai fez quando recolheu. E é por isso que logo em seguida fala: benditos sois quando chegar e quando sair. Você vai voltar carregando o quê? Os teus feixes. Você vai carregar os seus feixes, a coleta da terra, as primícias de toda a plantação de trigo. Entendeu? Ou seja, é a representação da colheita. E é por isso que logo em seguida ele fala: bendito será o chegar e quando sair. É a colheita, é onde põe o trigo. É a representação dos pães que foram ali partidos, parte do corpo do Mashiach. As primícias foram guardadas. Não foi deixado na terra. Presta atenção, irmãos. Papai, quando serviu ali a ceia, ele não deixou o resto ali na terra. Ele recolheu em cesto, porque é uma representação daqueles que são parte do corpo, primícias, não vão ser deixados na terra, vão ser recolhidos. Entenderam? Por isso são 12 cestos cheios de pães. 12
cestos cheios de pães. Ó, você pode comer de todas as árvores do jardim. São pães, podem servir de alimento. Pode comer de todas as árvores do jardim, menos uma. Ou seja, aqueles que são pão, irmãos. Por isso papai ainda falou assim, eu não vou deixar esses meus pães apodrecer aqui na terra não. Recolhe todo o que restou. Por isso que é 12. Faz o link Apocalipse 7, as 12 tribos de Israel, que são recolhidos da terra, para Yaush, né, irmãos? Recolhidos, entenderam? Aí, irmãos, nós já estamos com 1h30, muito alimento hoje. Né? Muito, mano, que bênção. Muito alimento, maravilhoso mesmo. Você viu ali, chamou os discípulos a sós, e disse a eles que muitos reis para a fé queriam ver e ouvir o que estava sendo dito, né, irmãos? Então aquele que também recebeu o nome de Yaush, aquele que recebeu o Espírito de Yaush, aquele que recebeu o manto, as vestes, recebeu o nome, se cumpre também essa palavra nele. Entendeu? E o que a gente faz? A cada dia você vai entendendo, porque no final dos tempos, aquele que sempre esteve escondido, foi vontade de Yahweh revelá-lo. E aí você viu ele como face de Yahweh, como voz de Yahweh, como trombeta de Yahweh, ele se manifestava ali a Adão e Eva, na viração do dia. Quando o dia está, o sol se põe e ali começa a noite. Era ali que ele aparecia. Porque é o início do seu governo. Governar a noite e as estrelas. E vinha com ele quem? As estrelas. Ele não vinha sozinho, não. Vinha com ele as estrelas. E tanto que ele falava, olha, vocês podem comer de todos os frutos das árvores aqui, ó. Menos uma. Entendeu? Porque o exército vinha com eles. Pode conversar com eles. Pode se interagir com eles. Pode tirar dúvida com eles. Por quê? Porque ali é a representação deles poderem alimentá-los com o fruto, com a palavra. Entenderam? Nós somos privilegiados. Palavra da vida. Como disse na palavra que muitos quiseram ver e não viram, e ouvir e não ouviram. Verdade. Muito privilegiados, irmão. Muito privilegiados. Gratidão, papai. E os profetas, que eram homens que profetizavam todas as coisas, mas não tinham entendimento. Eles desejavam entender o que eles estavam falando. E os reis, sendo nobres, de grande oportunidade de ter conhecimento, eles sabiam que eles desejariam ter eles também conhecimento. Eles queriam ter o entendimento. Sendo que foi revelado para um reino sem aparência. Que não é como eles, mas é bem simples. O Pai revelou as coisas tão presentes. Exatamente. E aí que nós entramos na palavra que fala assim, quem é que pode entender as profundezas de Yahweh, senão o Espírito que saiu dele? Vamos pegar essa palavra? Desde o início ele era já referido como Espírito, mas no final ele se tornou o Espírito que dá a vida. Dá a vida, mas ele sempre foi referido como Espírito. Hã? Não. 1 Coríntios 2:9. 1 Coríntios 2:9. Primeiro Coríntios 2:9. Primeiro Coríntios 2:9. Vamos começar 1 Coríntios 1 Coríntios
2:6. Isso aqui só para Ial, papai, ele reforçar o que ele disse. 1 Coríntios 2:6. Só para ele reforçar o que ele já disse hoje. 1 Coríntios 2:6. No entanto, é realmente de sabedoria que falamos entre os perfeitos. Entre os perfeitos. Sabedoria que não é deste mundo. Sabedoria que não é deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, votados à destruição. Votados à destruição. Vamos de novo começar do versículo 6. Isso aqui só para quem tiver dúvida, é papai querendo reforçar. No entanto, é realmente de sabedoria que falamos entre os perfeitos. Sabedoria que não é deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, votados à destruição. Ensinamos a sabedoria de Ial. Versículo 7. Ensinamos a sabedoria de Ial. Aqui fala, vamos falar assim, o segredo, vamos usar essa palavra, segredo e oculta. Ela é um segredo oculto. É um segredo oculto que Ial, antes dos séculos, de antemão, destinou para a sua glória. Ah, não, para a nossa glória. Viu? Para a nossa. Ele está dando para estes compartilhar com eles a glória, porque no passado ele disse, ele não compartilhará esta glória com ninguém, mas no final dos tempos ele escolheu estes para compartilhar a sua glória. Vou ler de novo. Versículo 6, 2:6. No entanto, é realmente de sabedoria que falamos entre os perfeitos. Sabedoria que não é deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, votados à destruição. Ensinamos a sabedoria de Ial, que é secreta e oculta, que Ial, antes dos séculos, de antemão destinou para a nossa glória no final dos tempos. Nossa glória. Nenhum dos príncipes deste mundo a conheceu. Pois se tivesse conhecido, não teriam emadeirado o mestre da glória. Mas, como está escrito, o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração do homem não percebeu, tudo o que Ial preparou para os que o amam. Aqueles que o amam, os seus filhos, filhos de Alcha. A nós, porém, Ial o revelou pelo Espírito. Viu aqui Shaul Paulo falando assim, a nós, porém, ele revelou pelo Espírito. Aí, em letra maiúscula, o Espírito. Pois o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundidades de Ial. Até mesmo as profundidades de Ial. Quem, pois, dentre os homens conhece o que é do homem, senão o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, o que está em Ial, ninguém o conhece, senão o espírito de Ial. Quanto a nós, não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que vem de Ial, a fim de que conheçamos os dons da graça de Ial. Desses dons não falamos segundo a linguagem ensinada pela sabedoria humana, mas segundo aquele que o Espírito ensina.
exprimindo realidades espirituais em termos espirituais. O homem natural não aceita o que vem do espírito de Yahweh. É loucura para ele, viu ali de novo? O link com o 1 Coríntios 1. Aquele que é humano, é loucura todo esse ensino. Não pode compreender, pois isso deve ser julgado espiritualmente. O homem espiritual, ao contrário, julga a respeito de tudo e por ninguém é julgado. Pois quem conheceu o pensamento do mestre para poder instruí-lo? E aquilo que eu falo com os irmãos, eu não, uma passagem ou outra, o pai me dá ali um versículo, mas eu deixo o papai falar, irmãos, para que ele tenha liberdade em falar o que ele quer e ele trazer o ensino que ele quer. Tá entendendo? Isso é lindo demais. Gratidão, papai. Vamos agradecer, papai. Aleluia. Adorado seja. Assim seja. Grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Você, pedrinha preciosa, que está conosco em espírito, no espírito, mas distante humanamente, essa bênção sacerdotal é de Yahweh para você. Yahweh te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Yahweh faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Yahweh levante sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Assim